Hoje, eu quero estar falando com vocês aqui sobre o quanto nós devemos orar. O quanto nós devemos orar. Sabe por quê, querido? A oração é a estratégia de guerra. É a estratégia de guerra para todo aquele que deseja vencer. Se você deseja obter vitória, qual é a estratégia que você deve usar? Oração. Se você deseja conquistar alguma coisa, qual é a estratégia que você precisa usar? Oração. Tudo que você deseja, meu querido, conquistar é competição, é batalha, é uma conquista pessoal, seja como for. Sempre no final, se você quer conquistar, quer obter algo, no final você tem que ter almeja um prêmio, almeja conquistar alguma coisa, e aquela coisa é o símbolo da tua vitória. Sim. E veja bem, são coisas simples. Às vezes você quer fazer uma simples viagem. Eu quero sair da minha casa e ir para a casa de meu filho, visitar meus filhos, visitar meus netos, ou visitar alguém que eu amo, mesmo que não sejam os netos. Enfim, você quer se deslocar de um ponto A a um ponto B e ali encontrar algumas pessoas e, mais ainda, você quer encontrá-las bem de saúde, tá? Como é que isso acontece? Olha, no espaço de tempo em que você, espaço de tempo e de espaço físico em que você está se deslocando da sua casa até a casa onde você pretende visitar alguém, tu não sabes, ou se sabes, às vezes, muitas vezes ignora, quantas lutas são travadas no mundo espiritual para que você chegue ao seu objetivo e muito mais ainda, para que encontre as pessoas que você quer encontrar bem de saúde. É uma batalha tremenda que se trava. Na nossa reunião passada, nós falamos da batalha do anjo que teve contra o príncipe da Pérsia para levar a vitória, a conquista, que era a resposta que Daniel estava guardando de Deus, e o anjo teve que travar uma batalha para chegar uma mensagem para ele. Uma simples mensagem para chegar para Daniel. Teve que se travar uma luta no mundo espiritual, né, nos lugares celestiais, conforme está na Bíblia, uma guerra tremenda, tá, que durou 21 dias de guerra, de batalha, para uma simples informação chegar para Daniel. Nós vimos isso na nossa última reunião. Então agora eu estou citando um exemplo. Eu quero visitar meu filho que mora não sei aonde, tá? Para você sair da sua casa e chegar lá, ok? Muitas lutas, muita batalha no mundo espiritual, nos reinos, nos lugares celestiais, vão ser travadas para permitir que você chegue até lá. Então, se você quer essa conquista, eu quero conquistar isso, o que vai te garantir essa vitória? A estratégia. Você sabe que vai ter uma guerra, a estratégia de oração é a sua estratégia, né? Então, antes de sair, ore. Antes de você se deslocar para algum lugar e buscar alguma coisa, ore. Antes de você fazer alguma coisa, ore. Porque tudo que você quer, tem como objetivo na vida, ou seja, com prazo de 1 hora, ou seja, com prazo de 2 horas, seja com prazo de 1 semana, com prazo de 1 ano, com prazo de 5 anos, 10 anos, não importa, tá? É esse período que você vai levar para conquistar a sua vitória, para conquistar o seu benefício, o seu prêmio. Você vai precisar travar a guerra na oração. O anjo vai lutar por você, mas você precisa lutar. E qual é a estratégia de guerra para aquele que deseja vencer? A estratégia é a oração. Então você precisa orar se você deseja vencer. Vamos ler comigo Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e o versículo de número 7, que diz assim na palavra de Deus: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus,
pela oração de súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Bom, agora, você sabe que você tem que orar, não está ansioso, mas quanto você deve orar? A Bíblia diz que devemos nos manter em oração, né? Você pensou que era uma oraçãozinha? Não. A Bíblia diz que nós devemos nos manter em oração. Oração constante. Eu te convido a ler comigo Mateus capítulo de número 26, versículo 41. E diz assim a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, há um complemento a esta palavra, porque Paulo escreve dizendo: orai sem cessar. Quanto nós devemos orar? Nós devemos nos manter sempre em oração. Sempre em oração. Tá? Então, a Bíblia diz, olha, vigiai e orai. Juntando aí o entendimento nos dois versículos, o que você conclui é que nós devemos orar e nos manter sempre em oração. Oração é o néctar da vida do crente. A oração é a essência do viver cristão. Então você não pode pensar em ter uma vida cristã sem oração. Então, ore sempre, querido. Ore sempre. Ore sempre. Chama alguém para orar. Você pode mudar o dia na igreja. Reunião é sexta-feira. Uma sexta-feira, aí começa, sexta-feira é o dia disso, sexta-feira é a noite daquilo, sexta-feira tem o compromisso, e aí você que é o ministro de oração na sua igreja, você pega e muda o dia da reunião de oração, passa para segunda-feira, aí você vai ouvir as mesmas ladainhas, mas segunda-feira é dia disso, segunda-feira é dia daquilo outro, segunda-feira eu tenho compromissos. Enfim, quando se trata de orar, a resistência oferecida para se participar desse negócio é algo tremendo. Por trás dessas desculpas que te vêm à mente, por trás de toda essa desmotivação de participar de algo que é tão essencial à vida do crente, e você concorda comigo, tenho certeza que você concorda comigo. Sabe, isso é essencial na vida do crente, isso é o viver cristão, é oração. Jesus, em todo o tempo Jesus estava orando, e você quer ser discípulo dele, mas não quer ter uma vida de oração. Não tem como, querido. Para ser discípulo de Jesus, tem que praticar como ele praticava, tem que viver como ele viveu e tem que andar como ele andou. Isso é o que a Bíblia ensina. E como é que ele vivia? Ele vivia em oração. Observe bem, quando você lê os evangelhos, tanto de Mateus, Marcos, Lucas ou João, não importa, qualquer um deles, você vai observar isso. Tá? Que toda vez que Jesus ia começar algum trabalho ministerial, alguma obra, o que ele fazia? Ou ele se recolhia em algum canto para orar, ou ele ia lá para cima para o monte, e lá em cima no monte ele apresentava a sua oração ao Pai. Então Jesus tinha uma vida de constante e fervente oração, tá? Constante e fervente oração. Quer ter vida cristã? Quer ser discípulo de Jesus? Querido, tem que ter vida de oração, sabe? Então, quando você sentir que está vindo você tem consciência disso, tudo que eu estou te falando, mas começa a perceber que tantos obstáculos, aparentemente ingênuos, tá? Aparentemente ingênuos, mas começa a aparecer para tirar você do foco de ter aquele momento, aquela noite, aquele dia, aquele encontro, aquela reunião de oração. Alguém está por trás daquilo ali, e esse alguém é Satanás. Ele está trabalhando para que você não tenha vida de oração, porque ele sabe que através da oração você tem comunhão com Deus. Através da oração você começa a se comunicar com o Pai. Você, através de Jesus, olha, tudo que pedir em meu nome,
vô-lo será concedido, vô-lo será feito. O diabo sabe disso também. Então, quando um crente bota um joelho no chão, que começa, Pai nosso que estás no céu, quero falar com o Senhor. Ah, pronto. Tremeu as trevas. Satanás começa a espumar de raiva, de ódio. Ele quer parar você. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai começar a travar uma batalha no teu espírito nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, como diz a palavra de Deus. E vai tentar o quê? Colocar dentro de você ideias, pensamentos, sugestões que vão tender a tirar você daquele propósito de oração, para levar você para fazer às vezes alguma coisa que não tem importância nenhuma. Você poderia muito bem, se é que você queria fazer esta coisa num outro momento, num outro dia, num outro horário, num outro tempo, ou talvez nem fazer. E aí você percebe que você foi tirado de um propósito nobre, essencial à tua vida como cristão, para fazer algo que não tem valor algum. Adore a Deus. Louve a Deus. Tudo envolve louvor, adoração e oração. Louvor, adoração e oração. Coloca isso aí no teu coração, que Deus te conceda a vitória, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que esta palavra seja uma palavra que venha verdadeiramente abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós, para a glória do nome dele. Amém!